Educação e História. Existir, reexistir. Eu sou o professor Eliezer Gonçalves. Te convido a me acompanhar no estudo da história como preparação para o Enem. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a política do café com leite e a política dos governadores, práticas que caracterizaram a República Oligárquica ou República Velha. Prudente de Moraes, terceiro presidente da República, governará o Brasil entre 1894 e 1898. Ele foi o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto. Conseguirá pacificar a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, porém enfrentará o movimento de Canudos, na Bahia. Sua prática política será marcada pela defesa dos interesses da oligarquia cafeira paulista, investindo pesadamente na agricultura e simplesmente ignorando investimentos na indústria. Entre as suas práticas nas relações internacionais, vai reatar relações com Portugal, vai solucionar a questão de Palmas com a Argentina e vai conseguir que os ingleses abandonem a Ilha de Trindade, ilha que passa, portanto, a soberania brasileira. O seu governo será marcado ainda por uma tentativa de assassinato orquestrada por um militar florianista contra a vida do presidente Prudente de Moraes. Nesta ilustração a bico de pena, que circulou as revistas semanais e os jornais diários do Brasil, encontramos uma ilustração da tentativa de assassinato contra Prudente de Moraes. A República Oligárquica será caracterizada pela política do café com leite. O que foi isso? Foi uma aliança entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, através da qual eles estabeleceram um monopólio sobre a presidência da República. Dessa forma, alternavam-se no poder presidentes paulistas e presidentes mineiros. Isso se configurou no Brasil graças à estrutura do poder político e à base do poder econômico no Brasil situarem-se exatamente nesses dois estados, São Paulo e Minas Gerais. Assim, entre os presidentes paulistas do período, vamos encontrar Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Washington Luiz. E entre os presidentes mineiros, Afonso Pena, Venceslau Braz, Delfim Moreira e Arthur Bernardes. Uma outra prática que caracteriza a República Oligárquica é a política dos governadores, que basicamente foi uma troca de favores na base do famoso toma lá da cá. Desta forma, o presidente da República favorecia os governadores de estado. Os governadores de estado favoreciam os coronéis políticos nos municípios brasileiros. Quem eram esses coronéis? Eram os homens mais ricos, geralmente fazendeiros, latifundiários, que controlavam a política, que controlavam as eleições nos seus municípios, tornando, portanto, os seus municípios currais eleitorais. Assim, através do curral eleitoral, era possível controlar os votos para
deputados federais e senadores, para governadores de estado e deputados estaduais, para prefeitos e vereadores e ainda para escolher o presidente da República. Assim, você tem o favorecimento em troca de votos. E o que significa esse favorecimento? O favorecimento era liberação de verbas para governadores e para os municípios. Assim, o presidente da República conseguia eleger nos estados e municípios aqueles candidatos que eram do seu interesse. Dessa forma, no município vigorava o que passou a se chamar eleições ou voto de cabresto, como visto nessa charge da época em que ela, a mulher que representa a República Soberana, pergunta ao homem que representa o coronel e que conduz o eleitor. O eleitor traz na sua mão o título eleitoral, que sim, era realmente desse tamanho. Os títulos eleitorais, eles eram um documento enorme, muito semelhante às certidões de nascimento. E a personificação da República Soberana pergunta: é o Zé Besta? E o político responde: não, é o Zé Burro. Isso no sentido do arreio que ele traz, através do qual ele traz o eleitor, né? Então ele conduz o eleitor através desse arreio, que é exatamente o cabresto. Aqui uma imagem que era muito comum no início do século para as famílias dos políticos, dos fazendeiros, dos industriais e dos grandes comerciantes. Uma fotografia de família em que se reuniam todos os membros da família em torno de uma matriarca, mas fundamentalmente em torno de um patriarca. O patriarca é exatamente quem exerce o controle sobre a vida de todos os membros da família. É ele que decide com quem os jovens irão casar e com quem as jovens irão casar, para exatamente favorecer as suas alianças políticas e econômicas. Assim, essa imagem, ela caracteriza o que foi o patriarcalismo e o coronelismo das famílias que controlavam a economia e a política no Brasil. Aqui o exemplo da família Paz de Barros, reunida nas bodas de ouro do coronel Antônio Antero Paz de Barros. Coronelismo. Como nós podemos definir o coronelismo? As definições, elas sempre são complexas, mas nós podemos chegar a uma ideia básica de coronelismo, entendendo essa prática como o poder local dos coronéis, os fazendeiros latifundiários, que usavam seu prestígio pessoal e poder econômico para arregimentar votos em troca de financiamentos para obras públicas de infraestrutura como barganha política. Quanto maior o curral eleitoral, eleitores sob controle, maior o poder de barganha do coronel. Como nós podemos ver
aqui nessa charge o coronel, o seu cabo eleitoral e o curral eleitoral sob o seu controle. Política dos governadores. Como a gente pode fazer uma síntese da política dos governadores? A gente sintetiza com o famoso toma lá da cá. A política dos governadores foi implementada pelo presidente Campos Salles e constituiu-se num dos pilares da República Velha, estendendo-se até 1930. Era uma troca de favores. O governo enviava recursos para os estados, em contrapartida, os estados se comprometiam a apoiar e não oferecer oposição ao governo. Como nós vemos, por exemplo, aqui nessa charge, em que nós temos aqui uma espécie de trono representando a presidência da República. De um lado e de outro, nós encontramos dois coronéis, um representando São Paulo e o outro representando Minas Gerais. Abaixo deles, eles estão numa espécie de monte ou numa espécie de montanha, inacessível aos outros coronéis que representam os outros estados brasileiros que estão fora da aliança entre São Paulo e Minas Gerais. O que foi o clientelismo? O clientelismo é uma palavra que remete à figura do cliente da sociedade romana. O cliente na sociedade romana era um plebeu que se colocava a serviço de um rico patrício e, pelo rico patrício, realizava todo tipo de trabalho e ação, fossem trabalhos domésticos ou trabalhos agrícolas, fosse assassinar os inimigos políticos do patrício a quem esse plebeu deve clientelismo. Então, clientelismo vai significar, na política dos governadores, na política do café com leite e no fenômeno do coronelismo no Brasil, clientelismo vai significar a compra e os favores em troca de votos nas eleições. Voto do cabresto nós podemos sintetizar como voto a partir da intimidação pessoal. O voto do cabresto eram exatamente as ameaças, eram exatamente o terrorismo político realizado pelo coronel e pelos seus jagunços, obrigando os eleitores no município a votar somente nos candidatos defendidos pelo coronel. O voto fantasma foi um tipo de prática muito curiosa, uma prática na qual a manipulação dos dados dos votos era realizada através do título eleitoral de pessoas que já haviam falecido. Exatamente isso que você vê aqui nessa charge, em que nós encontramos o tema dela, as próximas eleições. E aí você tem um eleitor caminhando para a sessão de votação e num cemitério, saindo de uma tumba, você tem uma caveira representando uma espécie de fantasma, um defunto, que diz ao eleitor: o cavalheiro que vai à cidade quer ter a gentileza de me fazer visar este título de eleitor, ou seja, levar este título para que ele seja contabilizado como um voto válido nas eleições, apesar de o dono do título já ter falecido.
Então era uma forma de manipular as eleições, uma forma de manipular os votos, uma forma de manipular o resultado eleitoral. A Comissão Verificadora de Poderes foi um instrumento importantíssimo que o governo brasileiro usava na época da República das Oligarquias, para exatamente reforçar a política dos governadores. O objetivo da Comissão Verificadora de Poderes era reconhecer a legitimidade dos deputados, dos candidatos eleitos em cada estado e excluir aqueles candidatos que eram do grupo político de oposição aos coronéis, ao governador ou ao presidente da República. Dessa forma, por mais que um candidato tivesse ganho as eleições, a Comissão Verificadora de Poderes simplesmente excluía esse candidato eleito da titularização como vitorioso nas votações. Como você vê aqui nessa capa da revista O Careta, em que você vê uma personificação, né, do diabo remexendo nos votos, né? E aí você tem aqui um escorredor, né, escorredor de arroz ou de macarrão, onde ele está escorrendo os votos. E aqui os votos de cima, neles estão escritos o quê? Rui Barbosa. E nos votos de baixo estão escrito o quê? Está escrito Prudente. Ou seja, os votos de Rui Barbosa acabaram indo para quem? Acabaram indo exatamente para o Prudente de Moraes. Todo esse processo da comissão verificadora, em que os votos dos candidatos eleitos da oposição eram simplesmente passados para os candidatos apoiados pelos coronéis, pelos governadores ou pelo presidente, esse processo era chamado de degola. Então, em caso de vitória dos opositores, manipulavam-se os votos na Comissão Verificadora de Poderes, para não reconhecer a titulação da vitória. Dessa forma, veja, o candidato eleito pelo voto contra a vontade dos coronéis era simplesmente degolado, ou seja, os votos dele eram passados para um candidato apoiado pelo coronel, e a comissão verificadora simplesmente não dava o título de vencedor nas eleições para o candidato degolado. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade ao estudo da República Oligárquica. Até lá!